Jornal Nacional de hoje, vamos apresentar a diferença. Fala galera, beleza? Everton, pra quem não me conhece, né? Vamos lá. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Everton e a gente veio fazer hoje um conteúdo um pouco diferenciado para vocês, esclarecendo algumas dúvidas sobre nossos kits de suspensão. Lembrando que a gente abre de vez em quando umas caixinhas de pergunta no Instagram, então o intuito desse conteúdo é estar respondendo para vocês, porque nem sempre dá tempo de fazer durante a live, etc, porque tem bastante pergunta. Então a gente selecionou algumas agora para estar fazendo esse conteúdo bacana aí. E vamos lá. Pergunta número 1 aqui, bolsa cônica ou bolsa reta? Qual a melhor? Vamos lá. Opa. Gente, já no visual vocês conseguem perceber a diferença entre uma bolsa e outra. Quando que é utilizado a bolsa cônica e quando é utilizado a bolsa reta? Isso vai variar muito do projeto, principalmente a intenção de rodagem. Quando ele não quer algo muito extremo, exemplo, um kit padrão, para estar andando aí meia altura, alturinha social, simplesmente porque gosta da suspensão a ar, ela vai ser indicada geralmente uma bolsa cônica. Porém, em alguns carros que têm limitações, por exemplo, na traseira, como são os casos de alguns carros da GM, Celta, Corsa, etc, que tem pouco recurso de espaço, até para o carro abaixar um pouco mais, a gente utiliza a bolsa reta. Então, basicamente, entre uma bolsa e outra, vai variar do projeto a expectativa de altura para a rodagem do carro. Aí, em cima disso, a gente seleciona o modelo de bolsa adequado. Mas só para vocês entenderem, o mesmo carro que funciona com a bolsa cônica, ele também funciona com a bolsa reta. Então, isso daí é mais um opcional. Então, vamos lá para a próxima pergunta, né? Quais as diferenças da mangueira prensada para normal? Vamos lá. Opa. Vamos lá. Gente, essa daqui é a nossa mangueira de PU, nossa mangueira padrão. Lembrando para vocês, mangueira PU para suspensão a ar é super diferente daquelas mangueiras industriais que alguém ainda tem o costume de utilizar. O material dela é mais resistente, ela tem uma parede mais grossa, então ela já é pronta para você utilizar no sistema de suspensão a ar. Exemplo, já fizemos carros aqui super esportivos, por exemplo a R8, e a gente utilizou essa mangueira de PU. É um detalhe sobre esse projeto aí que muita gente não sabe. Porém, o grande diferencial, o grande detalhe crucial desse tipo de mangueira está na mão de obra. Tem que procurar os locais adequados para fazer a passagem, não pode pôr em lugares que aquece muito, por exemplo, próximo ao escapamento, muito próximo ao motor. Então tem que ter bastante cuidado, seguindo essas regrinhas aí, você pode instalar mangueira de PU em qualquer carro, independente do peso, que vai dar certo sim. Aí, em contrapartida, temos a mangueira prensada. Como vocês podem ver aqui, o material dela já é diferente. Ela é uma mangueira lonada, que na parte interna dela tem uma trama de aço, etc. E o conector da ponta já muda também. Ele é um conectorzinho aqui bem dinâmico até, com a instalação bem simples, certo? A diferença maior tá na questão do material, se vocês forem parar para analisar. Porém, a mesma função que essa faz, a nossa de PU padrão dos kits também faz. Então, para quem quer aquela questão de segurança, quando o cliente chega, por exemplo, com a opinião formada, eu quero a mangueira prensada, eu curto mais a mangueira prensada, eu acho que vai ser mais seguro para o meu carro, a gente faz a instalação sem dúvida alguma. Agora, se o cliente deixa por nossas mãos, a gente já opta pela de PU, porque a gente garante a mão de obra segura, principalmente para você ter um uso sem grandes preocupações. Então essas são as diferenças entre as nossas mangueiras utilizadas hoje na suspensão a ar. E vamos lá, próxima pergunta, né? Um ou mais compressores? Assuntinho bacana de se falar, vamos lá. Gente, vou deixar ele aqui para simbolizar. Como vocês sabem, hoje a gente tem um leque muito extenso de opções de compressores. Esse aqui, por exemplo, é o nosso 585XC, compressor que a gente vende muito e atende super bem. Mas o que eu costumo falar sobre essa questão dos compressores? Como a gente sabe, hoje a gente utiliza compressores elétricos no sistema de suspensão a ar. Então ele não deixa de ser um item eletrônico que sofre um desgaste a cada vez que ele é utilizado. Além do aquecimento, tem a questão do induzido aqui, então tudo sofre um desgaste. Quando eu opto por colocar mais um compressor, automaticamente
automaticamente eu estou diminuindo em 50% a carga de esforço que esse equipamento vai fazer e eu vou dividir com o outro. Automaticamente com isso eu vou ter uma vida útil maior, eu vou ter compressor por muito mais tempo, eu vou ter um sistema mais eficiente que vai encher o cilindro um pouco mais rápido e tá aí o benefício entre ter dois compressores. O que eu costumo dizer? A maioria dos nossos kits padrão, ele já vem com um compressor, seja ele o 585, seja ele o compressor duplo, seja ele o nosso compressor 385 ou até mesmo os compressores Vier. Então, quando a pessoa pergunta o que pode estar fazendo de upgrade na suspensão, quando já está utilizando por um certo tempo e está a fim de mexer, a gente sempre fala, coloca um compressor a mais, ou muda o sistema e etc. E a gente explica os benefícios que traz você ter um compressor a mais na sua suspensão. Então, a importância, basicamente, para resumir, é essa. Mais compressores, no caso 2 compressores, você vai ter uma vida útil maior do equipamento. Vai esforçar menos o compressor e vai ter suspensão aí por muito mais tempo. Vamos lá para a próxima pergunta. Dá para colocar suspensão em carro de aplicativo? Gente, vamos lá. Carro de aplicativo, se a gente for fazer uma definição, é um carro comum, ele não muda nada. Falando assim, questão de carro de Uber, esses aplicativos populares. Mas a gente tem sim carros desses montados, que são utilizados no dia a dia, que rodam bastante. E tem outros exemplos que ficam mais claros aí para vocês, que são táxis. Por exemplo, a gente já montou alguns táxis aqui, montamos uma Meriva, a gente montou uma Spin também. Por último, a gente montou um Ford Ka, que por sinal tá com a suspensão aí aproximadamente 2 meses e o cliente já rodou quase 15 mil quilômetros. Ele está utilizando o nosso sistema Ride Sensor, que a gente sempre indica, principalmente para o carro que tem uso constante, coloca peso, tira peso. É um sistema bacana para estar utilizando, falando de suspensão a ar. Mas a resposta para essa pergunta é bem simples, não tem esse tipo de restrição. Dá sim para colocar a suspensão em carro de aplicativo. Vamos lá para a próxima pergunta. Cilindro normal ou Big Tank? Vamos lá, gente. Algumas pessoas às vezes confundem que o cilindro maior ele vai ser melhor para qualquer projeto. E não é bem assim que funciona. Vamos lá, nosso cilindro padrão de alumínio aí de 11 litros, por exemplo, ele vai funcionar perfeitamente em carros que utilizam bolsas 4.0, 6.0, 7.0, pressões aí 145 a 175 PSI. Não precisa mais que isso. Vai ser um sistema que ele já vai atender de uma forma muito eficiente e não vai ter aquele problema de faltar ar, por exemplo. Ele já vai atender de uma forma legal. Agora, se a gente for modificar o projeto, por exemplo, um carro um pouco mais pesado, que vai utilizar pressões aí próximas a 200 PSI, que utilizam bolsa 10.0, bolsa de gomo, aí a gente tem que, por obrigação, utilizar o Big Tank. Por quê? A partir do momento que a gente tem uma bolsa muito grande, a gente soma bolsa dianteira, um par de bolsa, por exemplo, uma Dominator, uma Fole 26, ela consome muito ar. Por exemplo, a gente coloca um cilindro pequeno nesse caso, ela vai consumir basicamente todo o ar do cilindro para subir a dianteira e vai faltar bastante fôlego ali, bastante ar para subir a traseira e dar aquela compensação. Então aí que já entra o Big Tank. Como ele é 30 litros, ele tem tanta pressão de ar quanto o volume de ar dele é maior, ele já vai atender de uma forma mais eficiente nesses casos. Então, bolsa 4.0, 6.0 ou 7.0 pode utilizar nosso cilindro padrão. Pode seja ele o de aço, seja ele o de alumínio de 11 litros. Bolsas de gomo, bolsa 10.0 para cima. 10.0, bolsa C27, bolsa Dominator, Fole 26. Cilindro Big Tank 30 litros já vai atender perfeitamente. Mais uma pergunta, gente. Carros de competição, pode utilizar suspensão a ar? Gente, a resposta é sim, sem dúvidas. Hoje já temos carros montados aí com suspensão a ar que praticam drift, arrancada, track day. O que diferencia muito o kit desses carros, basicamente a construção deles aqui. A gente faz um projeto diferenciado. Ou seja, amortecedor, de repente com um pouco mais de carga, para o carro ficar mais rígido, ficar mais na mão. A bolsa que a gente vai utilizar. O sistema, sem dúvidas, é o Ride Sensor aí para esses casos. Mas sim, a gente consegue fazer a instalação de suspensão a ar nesses casos também, de esportes que utilizam bastante a potência. Mais uma pergunta aqui, galera. Rosca padrão, rosca slim ou fixa? É uma pergunta bem interessante, que vocês sabem que a gente tem essas 3 opções aí, utilizando molas no caso. Geralmente o indicado,
chamado rosca padrão é aquela pessoa que quer dar uma baixadinha no carro, porém nada ao extremo, e quer também uma pegadinha um pouco mais esportiva no carro, um carro mais firminho de andar, mais gostoso aí, principalmente na pista. A rosca Slim, ela já é diferente. Ela é a suspensão que ela tem aquela regulagem pela rosca, porém ela é mais destinada ao pessoal que quer abaixar bastante o carro. Então a diferença da rosca Slim já aí para a rosca padrão é basicamente a questão da altura, certo? Rosca Slim ela vai abaixar mais e a rosca padrão ela vai te dar uma altura esportiva, porém com essa vantagem da regulagem, um pouco de curso para cima e um pouco de curso para baixo. Já a fixa geralmente é para pessoa que já chega mais decidida. Eu quero andar na altura X, eu quero conforto, eu quero seja ele um carro mais firme para uma fixa esportiva no caso, mas só que você fica já preso àquela altura. A partir do momento que a gente desenvolve a suspensão fixa para o carro e coloca ali o tamanho, o setup de mola, de amortecedor, a pessoa vai ter que obrigatoriamente andar naquela altura. Então basicamente a diferença entre os três, tá? Rosca padrão, altura esportiva, rosca Slim, abaixar bastante, e fixa, altura definida ali como padrão, que você não pode fazer alteração dela através da regulagem. Vamos lá para mais uma perguntinha. Quais as diferenças das bolsas 4.0, 6.0, 7.0 e 10.0? Gente, vamos lá. Já no visual aqui vocês percebem a diferença estética principalmente das bolsas. A 4.0 para 6, ela nas bases aqui, ela é basicamente igual. O que que muda? A lona. Da 4.0 para 6.0, ela tem uma diferença do quanto a bolsa infla quando ela está totalmente cheia, certo? A bolsa 0.0 ela infla bem pouquinho, a 6.0 ela já infla um pouco mais, proporcionando um pouco mais de conforto, e a 7.0 ela infla pra caramba. Isso daí vai influenciar diretamente no conforto, certo? Da forma de andar no carro. Da diferença entre a 4, 6 e 7, além dessa questão da lona de inflar mais, a 7.0 ela já não tem mais esse anel limitador aqui de plástico no caso. Ela já é na própria base, usinada em alumínio, como se fosse a evolução dessas duas. Tudo que a gente já tinha nessas duas bolsas aqui na 4 e na 6.0, a gente fez a junção e surgiu a 7.0. A base cônica dela aqui, que ela tem um freio mais espesso aqui, que é bacana. Quando ela enrola a lona, que ela tem mais um limitador. E agora, recentemente, né, surgiu a nossa bolsa 10.0. O que que muda nessa bolsa 10.0? Tempo atrás, alguns carros ficavam entre a bolsa 7.0 e a bolsa de gomo, por distribuição de peso. Só que às vezes a 7.0 era pouco e a de gomo era muita coisa, o carro não ficava legal para andar. Então, para preencher essa lacuna aí, surgiu a bolsa 10.0, que ela vai ficar entre a 7 e a bolsa de gomo. Ou seja, ela vai proporcionar um conforto bacana, ela infla bem legal, a base da estrutura dela é basicamente como se fosse a 7.0, porém, vocês podem ver que ela é bem maior aqui. Ela é bem maior, automaticamente ela já suporta um pouco mais de peso. Então essa é a diferença básica entre as bolsas. 4.0 e 6.0, a diferença básica é o quanto infla a lona. A 7.0 infla um pouco mais em relação a essas duas e já não tem mais o limitador de plástico. Então ela já é inteiramente no alumínio e o desenho da parte cônica já muda. E a 10.0 preenche a lacuna entre a 7 e a bolsa de goma. Mais uma perguntinha. Montado e testado serve para qualquer carro? Gente, a resposta basicamente desse kit é não. Por quê? Qualquer carro, eu estou envolvendo tanto carros leves, veículos de passeio, do dia a dia, quanto carros mais pesados. Então vamos distribuir aí por categoria. A partir do momento que a gente está falando de carros leves, veículos de passeio, por exemplo, Corsa, Celta, Gol, Uno, Palio, até carros sedãs de médio porte, por exemplo, Cruze, Jetta. Esses carros, sim, a gente pode estar utilizando o montado e testado. Por quê? O montado e testado ele já tem um padrão ali do tamanho de cilindro, compressor, bloco de válvulas e etc. Então, essa questão do volume de ar vai diferir bastante. Para resumir, carros que utilizam a bolsa 4.0, 6.0 e 7.0 ficam perfeitos com o sistema montado e testado. Passou disso, veículos mais pesados, caminhonetes e tal, já é indicado fazer a mudança desse kit devido ao tamanho do cilindro, o volume e pressão de ar que vai acumulado no sistema.
Vamos lá para a próxima pergunta, pessoal. Posso usar compressor de pneus na minha suspensão a ar? Eu acho que a pessoa que fez essa pergunta tentou dizer aquela questão da válvulinha de encher pneu, como era utilizado antigamente na suspensão. Gente, o tempo atrás, quando a suspensão a gente ainda não tinha, principalmente aqui no Brasil, o recurso do compressor elétrico, tinha esse costume de adaptar no cilindro um bico de encher pneu. A pessoa ia no posto, recarregava o ar do cilindro e utilizava a suspensão a ar. Isso daí hoje em dia já não é mais viável. Hoje a gente tem um leque muito extenso de compressores, de opções aí, tem para todos os gostos. Então não seria algo atual, algo bacana você chegar no posto toda hora para colocar, sei lá, 140, 160 PSI no seu cilindro, sendo que já tem um equipamento que já faz isso de forma autônoma ainda, né? Porque hoje em dia a vantagem dos compressores elétricos e o uso do pressostato é justamente isso. Quando abaixa a pressão, o compressor entra em acionamento. Quando chega na pressão adequada, ele já para o funcionamento. Então, isso aí nos dias de hoje já não seria algo tão legal de estar se usando na suspensão a ar. É isso aí, galera. Então, esse daí é um top 10 que a gente selecionou do nosso Instagram. A gente vai continuar fazendo isso aí no decorrer, mas depende muito de vocês. Se vocês curtiram esse formato de vídeo, já clica aí no gostei, já comenta, já compartilha com seus amigos que têm dúvidas. Toda segunda e terça-feira no nosso Instagram tem a caixinha de pergunta lá para vocês deixarem suas dúvidas. Beleza, galera? É isso aí, tamo junto. Castor. Começar a rebaixar. Vai pro making off.